Abra sua Bíblia. Nós vamos ler, Rafa, 2 versículos. Gênesis capítulo 6, verso 8 e verso 9. Gênesis 6, 8 e 9. Enquanto você vai encontrando, sabe, Vinícius, por que nós não vamos fazer a festa essa semana? Porque todo mundo faz. Essa semana, Cristo, toda criança ganha presente em casa, toda criança ganha, ou quase toda, né? Às vezes pode generalizar, porque tem criança que às vezes não tem mesmo, não tem como ganhar também. Mas todo lugar alguém dá alguma coisa. É como você vai numa churrascaria rodízio. Você vai na churrascaria rodízio. Quem gosta aqui, levanta a mão. Ninguém é bobo aqui, né? Aí você vai. Quem já recusou em uma churrascaria um espeto de picanha, levanta a mão. Estava cheio, hoje eu não quero. Agora eu não quero mais. A pessoa passou. Não, mas isso aqui eu fiz diretamente para o doutor. Você achou você de doutor. Você fala assim, hoje eu não quero. Agora não. Passa 2 dias, você chega na sua casa. Aquele efeito já passou. Aí você abre a porta e fala assim, sangue de Jesus. E eu recusando picanha 2 dias. Então é a mesma coisa. Todo mundo faz. Mas passa 2, 3 dias, a gente vai fazer e as crianças vão lembrar para o resto da sua vida que a sua igreja sabe honrá-las também. E graças a você que ajuda a sustentar. A Noé, porém, o Senhor mostrou bondade. Esta é a história da família de Noé. Olha, tem 4 pilares aqui, ó. Noé era homem justo, íntegro, né? Tinha testemunho entre o povo da sua época e ele andava com Deus. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, era um homem íntegro entre o povo da sua terra. Ele andava com Deus. Hebreus capítulo 11, verso 7. É o texto que diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família. O que é fé? É firme fundamento das coisas que nós não vemos, Juninho, e prova das coisas que não existem. Preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pai querido, fala conosco nessa noite, dirija os nossos passos na condução da Tua palavra e nos dê graça, hoje e sempre. Amém. Você pode sentar, meu querido. Olha que sentar, ofereça a Deus a sua melhor salva de palmas. Noé, um homem à frente da sua época, viveu 950 anos, dos quais 120 dedicou à construção de um projeto de Deus. Como nós foge um pouco a nossa imaginação isso? Alguém que trabalha 120 anos, alguém que vive 950 anos, vamos traduzir em miúdos. 950 para 120 dá uma média de 7% a 8%. Vamos arredondar. Suponhamos que ele viveu 1000 anos, dos quais 100 anos ele trabalhou num projeto. 10% da vida dele. Quantos anos você tem? E quantos anos você dedicou a um projeto da parte de Deus, esperando uma promessa que nunca tinha acontecido? Porque o que Deus tem preparado para você, galeria, para você aqui, para você na sua casa, não é algo que Deus preparou já para alguém. Pode ser parecido, pode ser idêntico até, mas não é genuíno. O que Deus tem para você, Milton, é genuíno. O que Deus tem para você e para sua família é autêntico, é real e é único. Ele preparou para a sua casa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se você puder, levanta a mão direita e fala comigo assim: o que Deus preparou para mim é exclusivo.
Então você tem alguma coisa exclusiva. O que é exclusividade? É o que ninguém tem. Tem a sua marca, tem o seu nome, tem a sua identidade. Então, em quanto tempo você está dedicando a esse projeto, a esta ideia, a isto, e você ainda não viu uma resposta? Noé é um homem que tem quatro pilares aqui, muito fortes. Ele tem um pilar de responsabilidade muito forte. Ele tem um pilar de conduzir a sua família em cima de um projeto. Ele tem um pilar de trabalho, porque tudo dá trabalho, as coisas elas exigem trabalho. E ele também sabia que era vida ou era morte. Vida ou morte. Então ele construiu um projeto para salvar a sua família. Noé, ele é descendente de Adão. Até no rádio alguém fez uma pergunta assim, Márcio, perguntou assim: de quem nós somos descendentes? Nós somos descendentes de Adão ou somos descendentes de Noé? Nós somos descendentes de Adão. Adão foi feito a imagem e semelhança de Deus. Automaticamente Adão passou, junto com toda a humanidade, até o dilúvio, e veio Noé. Mas da onde que veio Noé? De Adão. Então, naturalmente, nós, Ronaldo e Rosana, nós somos descendentes de Adão. Então você é uma raiz de Adão. Noé era uma raiz de Adão. Qual raiz? Adão gerou de Eva, Caim e Abel. Pós Caim e Abel gerou Sete. Sete é o terceiro filho. Sete gerou Enos. E assim sucessivamente houve uma geração de filhos. Enos gerou Cainá. Não é o Canaã, é o Cainá, é filho de Enos, que gerou Malael. Olha que nome bacana para pôr em filho. Que gerou Jered, que gerou Enoque. Enoque era um homem muito piedoso da sua época, um homem muito crente da sua época, Newton. Um homem que buscava Deus com uma intensidade, pastor Nivaldo e Marisa, admirável. Tanto é que Deus o recolheu. Mas antes do Senhor recolher Enoque, Enoque gerou Matusalém, o homem que mais viveu debaixo da terra, 969 anos. Quer falar de velhice, de idoso, fala Matusalém, 969. Matusalém gerou Lameque, que foi o pai de Noé. Quando Lameque tinha 182 anos, nasce Noé. E Noé, então, vive numa sociedade, vive num tempo que havia muitas coisas difíceis. Noé, ele tem 3 filhos. Ele tem o Rem, que escreve Sem. Ele tem o Cã, que pode ser o cão. E ele tem o Iafé. Esses 3 filhos deles foram envolvidos no mesmo projeto do seu pai. Desses 3 filhos, o cão, ele teve um episódio pós-dilúvio. Agora já fomos para lá do dilúvio. Pós-dilúvio muito triste. Mas o cão tinha uma semeadura boa. Ele teve um deslize. Ele tinha uma reserva muito boa. Ele trabalhou muito bem na condução da construção de uma arca. Durante 120 anos, ele lutou, ele se esforçou, ele foi à frente, ele foi fiel nesta construção. Ao término desses 120 anos de construção, veio o dilúvio. Passou 40 dias de dilúvio. E até baixar as águas foram mais de 150 dias. E depois, entre a ida de um corvo para visitar a terra, a ida de uma pomba para visitar a terra, a ida disso, daquilo, o tempo da arca parar realmente no Monte Ararat e as águas baixarem na terra, deu exatos 371 dias. Aceitos por alguns 375, outros falam 371, mas fica nessa média. Mais de 300 dias dentro de uma arca, com espécies de animais diferentes,
todo no mesmo ambiente, onde Noé e seus filhos construíram uma arca de 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, por 13 metros e meio de altura, com compartimentos e divisões, porque não dava para colocar o leão dentro da arca junto com o cabrito. Não dava no mesmo compartimento, é lógico, o leão é predador. Não deixou de ser predador porque estava dentro da arca. Cada um tinha a sua necessidade física e fisiológica. Quem tem cachorro em casa aqui? Quem já teve vontade de pegar o cachorrinho e esfregar ele no cheiro do xixi que ele fez no tapete? Agora, Noé não tinha um cachorrinho apenas na arca. Romualdo e Silvia tinham um elefante dentro da arca. Ele tinha aves de várias espécies dentro da arca. Ele tinha répteis dentro da arca. Tinha que ter um cuidado tremendo dentro daquela arca. Ele tinha bichos, animais dentro da arca. Aqueles animais precisavam ter suas necessidades. Imagina o sufoco que era para limpar a arca todo dia. Eu acho que Noé, Rei, Cão e Jafé tem muito valor, mas as 4 esposas deles eram fantásticas. Era. Ou elas jogavam a vassoura na cabeça deles todo dia, só era confusão dentro daquela arca, só briga. Vamos abrir e soltar esse bicho está demais. Agora, é um lugar úmido, porque umidade é umidade. Ela era betumada, ela tinha piche colocado em volta das frestas, das tábuas, para que não entrasse água. Mas muito tempo aquele barco navegando, lógico que ainda era, na minha opinião, era um lugar úmido. Então Noé e os seus filhos passaram dias difíceis. Quando eles saem da arca, Noé planta uma vinha. Depois eu vou explicar isso. Uma vinha, ela demora, não nasceu do dia para a noite, demorou. Nos dias de hoje, quando você planta uma vinha, leva 7 anos para dar o cacho da uva. Com produções hoje mais irrigadas, leva 5. Não sei quanto é o tempo de Noé. Eu sei que ele não plantou a vinha hoje, amanhã tinha cacho de uva, no dia seguinte ele fez o vinho, bebeu e ficou bêbado, porque ele não sabia que houve um processo de fermentação. Antes do dilúvio não chovia, então chuva era um negócio que ninguém sabia que existia. Agora Deus manda você fazer um barco no deserto, dizendo que ele vai navegar, que ele vai trazer o rio até ali. Parece político, né, irmãos? Tem alguns políticos que um dia estavam num comício, e o prefeito, candidato prefeito, falou assim: gente, não sei o que, porque eu prometo isso se eu for eleito, porque eu prometo aquilo se eu for eleito, porque eu prometo aquilo outro se for eleito, e porque eu prometo que eu vou fazer uma ponte aqui se eu for eleito, e eu prometo que eu vou fazer outra ponte ali se eu for eleito, porque vai ficar fácil para você poder passar perto do rio, e eu vou fazer uma ponte. Alguém falou assim: prefeito, aqui na nossa cidade não passa rio, e eu vou trazer o rio para cá também. Deus ia trazer o rio, o mar para perto da arca. Deus ia trazer a chuva para perto da arca. Isso é demais. Ele obedece uma ordem tão poderosa e os seus filhos compram a ideia. Ele coloca a sua família nesse projeto. Mas quando termina, ele faz a vinha, ele faz aquela plantação, ele faz um vinho, ele bebe, ele ficou bêbado. Alguns dizem que ele ficou bêbado porque havia grande camada de água embaixo da terra e camadas de água sobre a terra, porque não chovia. Não chovia, mas a água condensava, subia, formavam nuvens. Então essas nuvens bem carregadas, o que ela acontecia com elas? Elas impediam que a camada de ozônio, isso é o que eu escuto na Bíblia, que eu leio, que eu aprendo, tá? A camada de ozônio não entrava com muita, ela era mais protegida, não entrava muito forte os raios solares. Então talvez seja um dos processos que as pessoas viviam mais também, elas envelheciam menos também. Pode perguntar para qualquer dermatologista: usa protetor solar, porque o sol está muito forte, vai queimar teu rosto, você vai envelhecer mais rápido. Branco como eu, de vez em quando, você olha para o seu rosto, dá a impressão que a gente precisa de uns botox na vida aí.
Não é verdade? E tem muita gente com botox aqui também. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se você pode se cuidar, se cuida. O senhor coloca, pastor? Eu tenho medo de agulha. Mas no meu tempo alguém falava assim, ó, de graça até injeção na testa. Hoje, meu Deus, como é caro essa injeção na testa. Quem tomaria injeção na testa de graça hoje, levanta a mão. Olha, tá vendo? Todo mundo está levantando a mão, as mulheres principalmente. Mas aí o que acontece? Os raios solares entravam com menos força, envelhecia-se menos, não fermentava as coisas. Hoje é difícil. Um dia eu esqueci um pedaço de carne dentro do carro, irmão. Quando a gente abriu o carro, ele cheirava tão mal. Cheirava tão mal. Eu fui na minha sogra, eu e a Lourdes. Você lembra desse dia, Lourdes? Saudade da senhora, dona Antônia. Um abraço para a senhora, viu? É que meu tempo está curto, mas eu chego aí. E um pedaço de carne ficou dentro do carro. É sol, né? Quente, lata, calor. A carne apodreceu rapidamente e a gente não achava o cheiro do carro. Não achava mesmo. Falei, meu Deus, o que aconteceu com esse carro? Aí eu abri a porta do carro assim para entrar e o cheiro foi para fora. A dona Antônia olhou para mim e falou assim, não fui eu. E ela falou assim, e nem eu. E nem eu. Falei para a Lourdes, a gente tem alguma coisa aqui nesse carro. A gente tem que achar o que está nesse carro aqui. E aí o carro estava limpo, estava lavado. Mas aí achei, escorregou. Um pedacinho de carne assim, de carne moída, pequenininho assim, escorregou, irmãos. E ficou num lugar que não era visível nos bancos. E ficou fedendo mesmo, cheirando muito mal. O quê? Muito calor. Ela apodreceu. Não sei quantos dias ficou, 3 dias, 4 dias, não ficou mais que isso. Mas o sol apodrece também. Ele faz com que as coisas durem menos também. E aí, Noé toma aquele suco de uva, ou aquele vinho, ficou bêbado, deitou pelado dentro da tenda. Eu vou conversar com Noé um dia. Por que você foi pelado, Noé? Por que você não foi de roupa? Ficou bêbado, deitou pelado lá. O filho dele entrou na tenda, o cão entra na tenda e vê o pai nu. E ele sai e conta para todo mundo que está lá fora. Ele expôs a vergonha do patriarca Noé. Não era qualquer um. Deus olhou para Noé e achou nele integridade, justiça, diferenciado para a sua época e temente a ele. Vou dar um notícia para você. Deus gostava de Noé. Não gosta mais, ele já morreu. Agora Noé está com o Senhor, né? Deus gostava de Noé. Noé era querido do Altíssimo. Noé, quando batia na porta, o Senhor falava assim, é Noé que está me chamando, eu vou ouvi-lo. Eu quero que Deus olhe para mim com a mesma paixão que Ele tinha por Noé. Eu quero que Deus olhe para você com a mesma paixão que Ele tinha pela família dele. Gênesis capítulo 6, verso 9, faz favor para mim. Gênesis 6, 9, a paixão que Deus tinha pela casa de Noé. Esta é a história da família de Noé. Homem justo, homem íntegro, entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Deus pinça essa família no meio de uma sociedade perdida. Só que nesse momento, a vergonha do Noé foi exposta na rua. Não fala daquilo que a gente não sabe. Ou melhor, não falemos daquilo que não sabemos. Não falemos daquilo que não é a nossa alçada. E aquilo não fez bem. Os 2 outros filhos deles, o Rem e o Jafé, pegaram um lençol, vieram de costa e cobriram o Noé, sem ver a nudez do pai. Quando o pai acordou, o pai escutou aquilo, chamou o cão e falou assim, cão, por que você fez isto? Você não vai ser amaldiçoado. Deus não permitiu amaldiçoar o cão. Por quê? Talvez, eu penso, agora é eu pensando, boas semeaduras. Camarada trabalha junto com o seu pai num projeto de construção,
teve um deslize, agora vai perder toda a sua colheita por causa de um deslize, embora muitas bobeadas façam com que a gente perca toda uma vida. Mas Deus foi misericordioso com Cã e falou assim: não é sobre você que vai ser amaldiçoado, é sobre sua família, sobre Canaã, o teu filho. Estuda a história dos cananitas, do povo de Canaã. Era um povo perverso, era um povo imoral, era um povo que se desviava do caminho do Senhor. A maldição não caiu na cabeça do cão, mas caiu na cabeça do filho. Eu estou aqui para profetizar na sua vida: a maldição não chega nem na sua cabeça e nem na cabeça da sua família. Que os espíritos malignos que têm autorização para vir e visitar famílias por causa de desobediência estejam repreendidos por causa da sua obediência. Que as brechas que nós possamos ter dado ou daremos sejam fechadas imediatamente, para que o mal não tenha acesso na nossa casa e nem tenha autoridade para agir nas nossas coisas, porque fiel é o que prometeu, e eu quero viver as promessas do céu. Quem quer viver as promessas da glória a Deus? Se vai aplaudir, aplauda forte. E aí, para você saber quem é Noé. Noé teve os seus 3 filhos. O Rem, ou Sem, que era um filho de Noé. Se você ler a genealogia dele, que está no livro do Gênesis, no capítulo 5, verso 28 a 32, sabe quem é a genealogia do Rem? É Abraão. Vai gerando até chegar em Abraão. Abraão, capítulo 12 de Gênesis, coloca para mim Gênesis 12, verso 1. Diz assim que em todas as famílias da terra, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Verso 2, diz assim, te farei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso 3, olha o final do versículo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Presta muita atenção. Rem é da árvore genealógica de Abraão. Então não é pouca coisa essa turma. Essa turma tem um respeito do céu muito forte, porque são famílias de alianças. A sua família é uma família de aliança, uma família aliançada. Tem que levar isso a sério. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, 12 filhos, um deles Judá. E vai chegando até chegar em José, até chegar em Jesus Cristo. Se cumpre aí o versículo que todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. Abraão não surgiu do nada, Abraão não apareceu do nada, Abraão não estava andando, o mundo estava girando e Abraão aparece, pastor Andréia. Não aconteceu isso. Abraão vem de uma árvore genealógica. Abraão vem de uma história, Samuel. Aonde a história vem de Abraão? Da história de Noé, o homem que aceitou um projeto de Deus. Então nós temos que entender que nós estamos construindo não só para o nosso tempo, nós estamos construindo para os tempos que virão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Condição da época, como vivia o mundo na época. Dá a impressão que nós vamos ler o jornal de ontem ou de hoje. A sociedade da época de Noé estava profundamente corrompida. Como está a sociedade hoje, irmãos? Como nós somos hoje como sociedade? Amantes de si mesmo, diz a Bíblia. Muitos enganadores. Irmão, tem pessoa que está planejando um golpe para amanhã. Tem pessoa maldosa, irmãos. Pessoa maldosa. Eu vi esses dias alguém, tá certo, irmãos, cai quem quer, o golpe está aí. Acorda para a vida uma coisa. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Meu pai que falava, acorda para a vida. Presta atenção. Todo dia de manhã saem 2 pessoas de casa. Um esperto e um não esperto.
Um esperto e um não esperto. Sabe qual é o problema dos dois saírem de casa? Nenhum. Sabe onde está o problema? Quando os dois se encontram. O não esperto vai ser enganado pelo esperto se ele der mole, se ele der vazão. Amanhã tem gente planejando um golpe, ele vai ligar. Se diz, eu ouvi que uma pessoa se passou por Tom Cruise, namorou uma senhora rica como Tom Cruise. Alguém viu isso aí? Viu? Namorou a pessoa rica como Tom Cruise, namorou um tempão, e ela fazia, e ele começou a pedir dinheiro. Preciso comprar um perfume, preciso comprar um shampoo, preciso comprar um isso, aquilo. E ela foi depositando dinheiro para ele, irmão. Depositando dinheiro. Aconteceu com uma família que eu conheço, um caso absurdo. Um senhor aposentado, viúvo, levou um dinheiro muito bom na aposentadoria dele, quase R$500 mil. Estava na conta. Porque as pessoas que dão golpe, elas não sabem que você tem, elas vão procurando uma cabeça que vai cair. E aí pôs alguém para conversar com o senhor, com uma voz macia. O senhor deu a trela, carente. Resultado disso, no dia seguinte ligou o pai da menina e falou assim: vou te processar. Não, pelo amor de Deus, não processa, papapá. E nós vamos para a delegacia fazer um BO. Pôs a foto da delegacia, onde estavam chegando. Não, pelo amor de Deus, minha família não pode saber disso, eu sou crente. Oh, meu pai amado, aí que deu toda a dica mesmo. Aí não precisa de 30 mil, não, eu deposito. E foi indo, acabou os 500 mil do homem. Aí ele começou a pegar emprestado com um parente de dinheiro. E indo, quando ele estava devendo, sem um tostão, ele contou a verdade para a família. Foram no delegado, o delegado falou assim: isso aqui não existe, moço. O senhor não fez nada de errado. Alguém agradou o senhor sentiu carente, isso aqui não existe, isso aqui é golpe. Mas já foi a aposentadoria inteira do coitado. Como que alguém não é maldoso e faz isso hoje? Não são pessoas maldosas? Eles não estão preocupados se você vai perder, se você vai gastar sua vida, se você vai pegar uma corda depois e vai pendurar no pescoço. Não faça isso não. Você não tem o direito de fazer isso com você. As pessoas hoje são maldosas. As pessoas são amantes de si mesmas. A imoralidade corre solta, irmão. Como corre solta a imoralidade? A corrupção corre solta. Corrupção. E é um absurdo. É os dias de Noé que nós estamos vivendo hoje. Noé estava vivendo um tempo disso, que até chegou até Deus e falou assim: chega, basta, eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, mas eu preciso preservar a vida. A arca é feita de madeira. Presta atenção no que eu vou dizer para você. A arca foi feita de madeira. O Calvário é de madeira. A cruz é de madeira. Na arca a família de Noé foi salva. Na cruz de Jesus Cristo todas as nossas famílias são salvas. Deus nunca vai trazer um mal ou alguma coisa supostamente que vai destruir um tempo, uma época, sem preparar um caminho de escape. Eu quero dizer para você que no tempo de Noé Deus deu a arca, e no nosso tempo Deus enviou Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. A família que estava na arca foi preservada, e aquele que vai para Cristo está salvo. Dá um glória a Deus por isso. E Noé então é chamado no meio de uma sociedade deste jeito a construir um projeto para Deus. Quem aqui está construindo a sua arca vai dando glória a Deus. Todos nós estamos construindo uma arca. Primeira coisa que eu vejo como fundamento aqui: a obediência de Noé em ouvir e em fazer. A obediência de Noé em ouvir e fazer. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a ouvir essa voz. Gênesis, fala comigo, coloca para mim fazendo um favor. Gênesis 6, verso 13. Gênesis 6, 13 diz assim a Bíblia Sagrada para nós nessa noite. Então disse Deus a Noé. Deus disse. Quando diz, você está falando, alguém está ouvindo. Olha só: é chegado o fim de toda a carne.
porque a terra está cheia de violência, eis que os desafiarei contra a terra, os desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos, faz para a sua casa. Irmãos, o mundo está numa violência grande, e eu quero orar por você, para que Deus te esconda do homem mau. Nós vivemos tempos difíceis, sim, mas Jesus Cristo é a nossa arca de salvação, Batista. Jesus Cristo é a nossa arca que nos protege. Quem crê comigo dá glória a Deus. Ouça a voz de Deus e pratica. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Antes de obedecer com as mãos, Noé obedeceu com o coração. Ele ouviu atentamente o que Deus disse, mesmo sem entender completamente. Queridos, esse homem é um exemplo de fé para a gente. Deus fala com ele assim: Noé, vai vir um dilúvio sobre a terra. Nunca choveu. Nunca choveu. Faz uma arca. Meu Deus, faz uma arca. Noé foi motivo de zombaria, foi ou não foi? Você imagina os filhos de Noé indo comprar pão na padaria do Zé da esquina? Vai buscar pão lá, e eles vão buscar pão. Quando chegava um dos filhos, o Iafé, vamos falar do Iafé, eu já falei do rei, do cão, o Iafé. Eu quero 12 pães, 300 gramas de mortadela, 2 de mussarela, eu quero 2 litros de leite. Ao comentar no canto: esse é o filho do doido. Tem gente que cochicha, tem gente que fala: seu pai está ficando louco? Seu pai está pichuruco? O que está acontecendo com o seu pai? O seu pai não está numa atitude, olha a atitude que o seu pai está tendo. Olha a atitude do seu pai, está construindo uma arca, fazendo uma arca, construindo uma arca, fazendo uma arca. Será que o seu pai, vocês não vão falar nada para ele não? Vocês não vão dizer nada para o seu pai não? Motivo de zombaria. Se você está num projeto que Deus te deu e você acredita, faz que nem a menina de 23 anos, acredite. Porque fiel é o que prometeu, e fiel é o que traz a esperança em a luz. Está num projeto, acredita, ouça. Aplicação aqui desse pilar, eu vou já indo para terminando. Uma família obediente começa por pessoas sensíveis à voz de Deus. Dentro da sua casa, aprenda a ouvir os seus também. Gaste tempo para ouvir os seus. Se ajuste. Enquadre dentro do processo de Deus. Você acha que Deus quer perder a sua casa, os projetos que Ele confiou na sua mão? Não quer. Não quer. Aquilo que a gente vai fazer com as mãos começa primeiro no coração. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Você e sua casa servem ao Senhor. Nossa família serve ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Fala comigo. Obediência em ouvir e obedecer. Segundo, obediência exige perseverança, mesmo sem resultados imediatos. Às vezes a gente gosta das coisas prontas. Essa geração vai sofrer um pouco mais do que a minha. Essa geração vai sofrer um pouco mais do que a geração dos meus pais. Porque no tempo meu, de criança, por exemplo, se eu quisesse assistir um filme, eu tinha que esperar o tela quente da Rede Globo. Hoje não, se você quer assistir um filme, você liga o Netflix, YouTube, Prime, qualquer canal de plataforma digital está lá. Se você quer saber novela, por exemplo, a Lourdes gostava de novela. Noveleira das 6, então gostava, né, Lourdes? Gostava. Passava umas novelas bacanas. Aí até descobrir quem era o filho de alguém, ficava a novela inteira, irmãos. Porque vão fazer esse DNA. Depois que o ratinho veio e banalizou o DNA, colocou o DNA tudo fácil aí. Hoje, irmãos, não tem mais isso. Hoje vai lá, já resolve. Não, aquele tempo ficava cozinhando o galo 6 meses. E a gente ficava assim. Agora, hoje na manhã eu cheguei na igreja, o Fausto perguntou: quem matou o Deite Roy? Eu sei.
Se eu souber também eu não conto. Às vezes você quer o resultado imediato, Vanessa, e os resultados imediatos às vezes não acontecem. Mas tem geração que hoje troca uma lasanha por um miojo, não é? Graças a Deus que está assim hoje, que está rápido hoje. Irmãos, eu não peço comida pelo telefone. Eu não gosto que entregue as coisas para mim. Eu não compro as coisas por telefone. Eu não compro as coisas no Mercado Livre. Eu, Antônio Carlos Stefano, estou falando que você não tem que fazer isso, mas eu não faço isso. Com todo respeito aos lojistas, o Mercado Livre vai quebrar o nosso país. Escuta, daqui 5 anos você me cobra. Porque o Mercado Livre vende preço. O preço mais barato. É lógico, todo mundo quer comprar mais barato. Pastor, eu só compro no Mercado Livre. Continue, segue o Pradão. Só que vai haver desemprego, porque as lojas não vão suportar que pagam aluguel, que tem que ter lucro. Pronto, resolvido. Daí não é pregação, é ideia de mercado. Mas hoje as pessoas pedem as coisas e ficam esperando na porta. E se atrasou 2 minutos, acha ruim. Rápido. Mas com Deus nem sempre as coisas são rápidas. Com Deus às vezes é os 8% do tempo de vida de Noé. 950, 120, 66 anos. Eu tenho coisas que eu já esperei mais de 6 anos para acontecer na minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você: se não acontecer mais nada na minha vida, mais nada, se não acontecer mais nada, se parar aqui agora, você olha para um homem vencedor. Porque Deus me deu mais do que eu imagino, do que eu penso, do que eu pedi, daquilo que eu imaginei, daquilo que eu sonhei, daquilo que eu planejei, daquilo que eu imaginei chegar. Irmãos, Deus foi generoso comigo em todos os sentidos. Deus olhou para mim e falou assim: eu gosto de você. Deus olha para você e fala assim: eu sou apaixonado no você. A banda pode subir. Deus é apaixonado em você, meu querido. Deus gosta de você. Você pode dar um glória a Deus por isso. Quem aqui tem certeza que Deus gosta de você, levanta a sua mão. Quem tem certeza que você é um preferido do céu, levanta a sua mão. O céu não tem preferido. O céu tem pessoas que trabalham, pessoas que se esforçam, e que Deus é generoso. E eu vou dar uma notícia para você: Deus é generoso com todas as famílias. Olha o que diz a Bíblia no livro que nós lemos, Gênesis capítulo 12, verso 3. Todas as famílias da terra serão abençoadas. E é isso que se coloca de pé que eu vou terminando. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando ali fala todas, coloca a sua. Eu vou falar todas, você fala o sobrenome da sua. Está aqui o versículo, ó. Serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas. Todas, não é uma, não é duas, é todas. A sua família será abençoada. Você pode dar um glória a Deus por isso? A sua casa será abençoada. Você pode dar um aleluia por isso? Fala comigo assim: todas as famílias da terra serão abençoadas, inclusive a minha. Fala o nome da sua família, Stefan. A sua família será abençoada. Você construiu família agora há pouco tempo, Nilton. A sua casa será abençoada. Você que vai construir família, o casal aqui, ó, a sua casa será abençoada. Vocês que vão constituir família, Cezinha, daqui a um tempo vocês vão construir família. A sua família está nesse projeto de Deus aqui, ó. Levanta a sua mão e fala assim: todas as famílias da terra serão abençoadas por causa de Jesus Cristo, inclusive a mim, Stefano. Primeiro pilar: obedecer para ouvir e praticar. Segundo pilar: continuar obedecendo mesmo que as respostas sejam demoradas. Foi motivo de zombaria, foi motivo de escárnio. Aplicação para o nosso dia aqui. Na família, muitas vezes obedecer significa perseverar, mesmo quando nada muda de imediato. Está orando para o seu marido e ele não mudou? Continua orando. Está orando pela esposa, ela não mudou? Continua orando. Está orando pelos seus filhos, não mudou? Continue orando. Nós somos uma família, gente. No projeto de Deus é Deus em primeiro lugar,
a família em segundo lugar e a sociedade em terceiro lugar. A sua família é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu só deixo de pregar por um motivo. Eu só deixo de ser pastor por um motivo: se a minha casa precisar tanto de mim, que não dê tempo de eu conciliar isto com o cuidado da minha casa. Senão eu nunca vou deixar de servir a Deus no altar. Ou se eu descer do altar um dia, porque esse dia para mim logo logo vai se aproximar. Daqui a pouco, daqui 25 anos eu faço 85. Vai se aproximar. Eu já preparei a minha cabeça para isso tranquilamente, porque eu vou continuar servindo a Deus no banco, no chão, em qualquer lugar, porque o Senhor é tudo na minha vida. E mesmo que a promessa é demorada, continue servindo a Deus, continue buscando. Se não está vendo mudanças nas finanças, não está vendo mudança nos comportamentos, não está vendo mudança no dia a dia, continue servindo. Terceiro pilar: obediência, porque a obediência traz salvação e aliança. Isso é forte, Leão. Ele obedeceu, colocou a família dentro da arca. A família dentro da arca foi salva, protegida pelo dilúvio. Quando ele sai da arca, Deus fala com ele assim: Noé, tenho uma notícia para você. Eu tenho uma coisa para falar para você aqui que eu quero dizer para você. Eu vou falar com você. Gênesis 9, verso 12 e verso 13. Noé, primeiro, a aliança sua salvou a sua casa. Segundo, agora que terminou tudo, já passou os 375 dias de dilúvio, eu vou dar uma notícia para você. Disse Deus: este é o sinal da aliança que coloco entre mim e você, entre toda alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e este será por sinal, Roberto, da aliança entre mim e ti. Deus falou assim: dá uma olhadinha para o céu. Eu estou colocando o arco-íris. É um arco de 7 cores, acho que é 7. Estou colocando o arco-íris na terra. Não é o que você consegue enxergar, é uma parte da aliança. Mas se você sair para a atmosfera e você sair fora do planeta, você vai enxergar que o arco é uma aliança completa. Eu fiz uma aliança com você, Noé, que vai ser por gerações eternas. Toda vez que chover, Noé, eu vou mandar o meu arco sobre a terra para que as pessoas lá saibam: eu tive e eu tenho uma aliança com os descendentes de Noé. O Senhor quer ter uma aliança com a sua casa, meu querido. Uma aliança que vai além do hoje, uma aliança que vai para sempre. Você pode dar um glória a Deus por isso. Faça essa aliança hoje. Tem alguém no nosso meio hoje aqui? Tem alguém no nosso meio aqui hoje que você nunca recebeu Jesus como seu Salvador, que você nunca creu em Cristo para ser salvo, e hoje, nesta noite, você quer fazer essa aliança com Ele? Você quer fazer essa aliança e dizer assim: Senhor, eu quero ter uma aliança com o Senhor. Se tem alguém, levanta a sua mão onde você está. Se tiver alguém, pode levantar a mão. Vou orar com você agora. Se tiver alguém, é só erguer a mão e eu oro com você. Todos já têm essa aliança de salvação? Todos têm? Você online, o pastor do dia já vai orar com você também. Mas eu quero profetizar na sua vida. Reforça essa aliança. Fala para ele: Pai, nós temos uma aliança, lembra disso? Eu aceitei Jesus como Salvador. Eu creio em Cristo para ser salvo. E eu quero essa bênção sobre a minha vida. E o quarto pilar, e o último, e eu termino. Noé sai da arca. Oh meu Deus, é demais aqui. Gênesis capítulo 8, versículo 14. Noé sai da arca. Tudo para fazer. A tempestade trouxe chuva, trouxe estragos. Não tinha mais nada. Noé desce da arca. Aos segundo mês, aos 27 dias, a terra estava seca. 15. Então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, tu com a tua mulher e teus filhos, as mulheres de teus filhos, todo animal. Agora vocês vão reconstruir a terra. Vocês vão fazer tudo de novo. Verso 18 diz assim para nós: então saiu Noé da arca com seus filhos e as mulheres de seus filhos e filhos com ele. 19. Todas as aves, todos os animais também saiu fora da arca. 20. Noé, com tanta coisa
coisa para fazer. É demais, irmãos. Com tanta coisa para fazer, Karina, sabe o que ele fez? Deus, antes de começar qualquer coisa, eu vou fazer um altar. E tomou de um animal limpo, de toda a ave limpa, e falou: Senhor, o Senhor preservou os animais para o sacrifício. Eu vou fazer um holocausto ao Senhor. Eu vou buscar o Senhor, porque eu preciso da sua presença. Quarto pilar: a presença de Deus renova, a presença de Deus dá força, a presença de Deus anima. Quem crê comigo vai dando glória a Deus.